todos os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Tudo bem, amados? Graças a Deus estamos aqui. Livro de Lucas, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Lucas, capítulo 24. Amém? Lucas 24, vou passar a ler a partir do versículo 1. A minha Bíblia é um pouco diferente, eu vou esperar eu colocar aqui no Data Show, para vocês poderem acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, aleluia. Eu vou passar a ler e depois nós acompanhamos, amém? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas aos 11 e todos os outros. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. O tema que me foi dado é Lucas 24, versículo 8 e 9, que diz: então se lembraram das palavras de Jesus quando voltaram do sepulcro. Elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Amém? E a frase é: qual é o relatório quando lembramos da palavra? Glória a Deus. Qual é o relatório quando lembramos da palavra? Antes de chegar nessa parte das mulheres que foram cuidar do corpo de Jesus, eu li alguns capítulos antes, e eu queria ler também com os irmãos, aqui no versículo 36, que diz assim: os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Aleluia. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, Aleluia. hoje mesmo você estará Glória. no paraíso. Aleluia. Eu preferi iniciar com esse pequeno trecho porque Jesus ele foi levado. Ele foi levado para ser crucificado. E aqui ele já estava na cruz, já estava pregado, já estava pendurado com o seu corpo. E mesmo assim tinham 2 pessoas ao seu lado. Tinha o da direita e o da esquerda. E quando eu estava orando, Deus já me fez pensar: nossa, tem pessoas ao seu lado, tem gente na direita e tem gente na esquerda. E aí, um escolheu ser ingrato.
Um escolheu olhar para toda a raiva que ele tinha dentro de si e ainda zombar de Jesus. Um escolheu simplesmente não reconhecer o sacrifício que Jesus estava fazendo ali por ele. Mas enquanto um era ingrato, enquanto um não se lembrava, enquanto um ignorava a palavra do Senhor, o outro estava aqui do lado. Aleluia. E esse outro do lado ainda disse: Jesus, você não tem temor. O Senhor me fez refletir e falar para pensar: tome cuidado com quem está do seu lado. Aleluia. Porque às vezes quem está do nosso lado nos desanima, sem a gente perceber. Mas se você tiver visão, você vai ter temor ao Deus que está por esse sacrifício. Nós vamos ter temor e se lembrar desse sacrifício. Sacrifício de cruz. E o amor foi tanto que ele pregado, pendurado, tomando vinagre, sabe o que ele falou para o outro? Hoje mesmo. Aleluia. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando a gente se lembra de Jesus, ele olha para nós. Hoje mesmo. E enquanto eu fiquei imaginando, eu falei: nossa, imagina a dor de Jesus. Já tinha sido chicoteado, ele já tinha sido apanhado, estava com uma coroa de espinhos doendo em si, e alguém falando para ele: se salva, se salva, se salva, você é meu rei. E mesmo assim ele escolheu cuidar. Aleluia. De quem eu escolhi? Obrigada, Deus. De quem escolheu ele. Glória a Deus. Isso me fez também lembrar de que os dois ladrões, os dois tinham o mesmo rumo de vida. Os dois estavam na cruz. Os dois iam sofrer e morrer, e quem sabe ir para o inferno. Mas um deles, quando olhou para Jesus, mudou o seu futuro. Aleluia. Ele estava ali à beira da morte. Ele conseguiu mudar o roteiro do caminho dele. Aleluia. Nossa, irmão, caminhando para a morte, você olha: Jesus, consegui mudar o meu caminho. Eu consegui mudar tudo. E lá em João 1,12. Aleluia, Deus. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele estava na cruz e se tornou filho de Deus. Ele estava ali e se tornou filho de Deus. Ele teve esse direito. Um ladrão que viveu a vida inteira uma vida errada, talvez. Ele conseguiu usar desse direito. O direito que Jesus concedeu naquela cruz. O direito da lembrança de todos os nossos pecados sobre ele. Ele conseguiu pegar o direito dele e mudar a história de vida. E até hoje ele é lembrado com honra. Viu? Quando você se lembra, você é lembrado com honra. Quando você olha para Jesus, se lembra do sacrifício dele. Sempre no caminho de alguém vai se lembrar de você com honra. Aleluia. Com honra. E lá no versículo, depois de Jesus dizer para ele que ele estaria com ele no paraíso, no capítulo 23, no 47, no 44 diz: já era quase meio-dia. As trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente este
homem era justo. O centurião, ele não cria no nosso Jesus. Mas quando ele viu tudo o que aconteceu, ele notou que certamente Jesus era justo. Aleluia. Certamente era o Filho de Deus. Certamente isso devia de acontecer. E aí, passando-se alguns dias, passando-se os dias, nós caímos aqui no capítulo 24, que é onde nós lemos. As mulheres acordam bem cedo para cuidar do corpo de Jesus. Depois de toda a dor de vê-lo sofrer, depois de toda a dor de vê-lo passar pelo que ele passou, elas foram bem cedo. Imagino eu que não tinha nem amanhecido. Levaram as especiarias. E antes de chegar lá, quando elas chegam, se deparam com dois homens com uma veste branca, reluzente. Aqui diz que a veste ela iluminava tanto quanto o sol. Reluzente. Glória a Deus. Túmulo de Jesus. No sepulcro. Elas ficam assustadas e só olham para baixo. Eu fiquei imaginando a cena, meu Deus. Você vê duas pessoas vestidas de branco, você olha para baixo, você não consegue contemplar essa glória. E aí elas batem no desespero. A pessoa que você ama, o corpo não está mais lá. Foi enterrado, mas não está mais lá. Foi sepultado, mas não está mais lá. E aí eles perguntam, por quê? Por que procura entre os mortos? Por que você está procurando quem ressuscitou? Aleluia. Eu até entendo elas não terem lembrado da palavra de Jesus, das palavras de Jesus, que disse que ele teria que ser entregue, ele teria que ressuscitar. Eu entendo porque Jesus falava muito em parábolas. Então elas se alegram ao saber dessa notícia. Mas aqui em Mateus não relata detalhado o que aconteceu antes delas saírem dali. Relata detalhado em Lucas não relata em Mateus. Mateus dá mais detalhes de como foi esse encontro. Mateus 28, no capítulo 7. 28, no versículo 7. E aí, esses homens disseram, vão depressa. Digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, eu vos saúdo. Aleluia. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Eu fico imaginando, se você entende uma coisa, se você procura Jesus, ele vai te encontrar. Aleluia. Ele vai te encontrar. E aí você poderá ter um encontro face a face. Se você busca, ele vai te encontrar e você vai poder ter um encontro face a face. Ele vive para isso. Aleluia. Ele vive o bastante para a gente poder encontrá-lo. Ele está vivo. Imagina a alegria dessas mulheres. Depois do choque de saber, meu Deus, o corpo não está mais lá. Vamos avisar todo mundo que ele vive. Mas no caminho, elas se deparam com ele. Aleluia. Com ele. Com o sacrifício que ele fez. Então ele diz, Jesus lhe disse, não tenham medo. Aleluia. Não tem como não ter medo, né? Mas Jesus era tão bondoso. O seu amor era tão doce. Não tinha como sentir medo. Não tenham medo. Vamos dizer aos seus irmãos que se dirijam para
Jesus está vivo, sobre Ele ter ressuscitado. E antes mesmo delas encontrarem Jesus, antes delas chegarem com a notícia, quando elas chegam com a notícia, na verdade, Pedro, como sempre agitado, ele, aqui no 24, no versículo 12, diz assim: Pedro, todavia, levantou-se ao saber que Jesus estava vivo. Quando elas chegaram gritando: Pedro, todos, Jesus vive, Jesus vive. Então Pedro levantou-se, correu para o sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecia. Pedro não tinha chegado a ver Jesus. Só que eu entendo Pedro aqui. Eu não acho que ele foi pela dúvida. Eu não acho que ele voltou lá no sepulcro depois de ouvir notícia pela dúvida. Pedro era próximo de Jesus. Eu acho que ele foi lá para ele ter a oportunidade de talvez encontrá-lo. Quando você se levanta, que como diz, Pedro todavia levantou-se, mediante uma notícia que talvez entristeceria. Pedro levantou-se e foi em direção à dificuldade dele, e talvez o susto que ele tomou foi em direção ao que trouxe à vida dele um choque. E aí ele se abaixou e viu somente o pano dobrado. O pano dobrado, que na cultura dos judeus é um sinal de que haverá volta. Aleluia! Só que quando eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, se Pedro se levantou, abaixou, se colocou numa posição de busca, se abaixou, imagino eu que ele deve ter visto aquilo e ter ficado: meu Jesus vai voltar. Aleluia! Quando a gente se abaixa para buscar a presença do Senhor, algo sobrenatural acontece. Quando você se levanta, se coloca na posição e se abaixa perante a presença do Senhor, não tem como. Não fica como está. Não fica do jeito que está. Você fica maravilhado com o agir de Deus, porque é sobrenatural. Nós não enxergamos o mundo espiritual. Não dá para você viver pensando que você vai sempre enxergar o que você deseja para agora. Nós não vamos nunca enxergar o que desejamos para agora. Nós temos que entregar ao Senhor. É uma entrega. Porque o mundo espiritual, ele precisa haver oração. O mundo espiritual, ele precisa haver um mover na qual nós não vemos. E é esse mover através da oração, através da busca, a busca do Jesus vivo. É através da busca desse Jesus vivo que nós conseguimos conquistar o que o Senhor tem para nós. E continuando, Jesus, quando encontrou os discípulos, lá no versículo 36 não, no capítulo 24, ali no versículo 28, os discípulos voltando juntos, todos chocados, porque nem só as mulheres viram Jesus, então eles não sabiam mesmo, eles só ficaram sabendo da notícia, ninguém tinha visto Jesus ainda. Então no versículo 28, eu vou ler daqui para os irmãos. E chegaram à aldeia para um dia, e ele fez com que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, já se declinou o dia. E entraram para ficar com eles. Coloca no 23 para mim. No 22, por favor, para vocês conseguirem entender. É
verdade é que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, pode passar, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém ele não a viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Aqui era Jesus. Os discípulos estavam indo para a aldeia. Jesus, ele fez com que ele fingiu ser outra pessoa. Imaginou que com o seu poder ele deve ter feito isso para deixar claro para os discípulos: será que vocês não creem? Não vê a necessidade de Jesus subir para a glória, para levar esses pecados? E aí, chegando na aldeia para onde eles iam, ele fez com quem estava indo para mais longe. E eles se constrangeram, falaram: imagina eu pensando, nossa, mas ele veio com a gente, vamos pedir para ele ficar um pouco mais, né? Não vamos deixar ele ir assim. Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Aleluia. Sabe quando eles reconheceram que era Jesus com eles? No partir do pão. Sentados à mesa. Jesus, eu entendi essa passagem. Jesus foi até eles. Eles estavam maravilhados com o acontecimento, pensando, conversando sobre, e Jesus foi até eles. Porque quando você quer conversar de Jesus, quando você quer falar de Jesus, quando você quer estar perto de Jesus, Ele vai até você. Ele vai até você. E Jesus foi até eles. E conversando, falou: será que vocês não perceberam tudo que Jesus tinha dito, tudo que Jesus já tinha explicado aqui nessa terra? Conversando, e eles, aqui na minha Bíblia diz assim, perguntaram um ao outro: não estava queimando o seu coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Um perguntou para o outro, antes de falar para Jesus continuar: seu coração não está queimando também? Você não está sentindo essa coisa estranha dentro de você? Você não está sentindo essa presença maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus? Quando a gente busca, é isso que a gente sente. O coração queimar, a Santas Escrituras. É isso que a gente sente algo diferente. Não dá para te explicar. Você só vai entender quando você buscar algo pessoal. Mas eu posso te garantir algo diferente. E eles perguntam: vocês não estão queimando por dentro? Não tem uma chama em seus corações? Não tem uma presença diferente dentro de você? Se talvez essa presença em algum momento se esfriou, eu posso te dizer: Ele pode voltar a queimar. Se em algum momento essa presença se esfriou, pode ficar tranquilo. Ela pode retornar para dentro do seu coração. Porque enquanto Jesus estava ali na cruz, falando para um que
não, Jesus. Jesus não, né? Porque eles não sabiam. Você não quer ficar mais um pouco com a gente? Não se vai esta tarde. Fique um pouco mais. Fique um pouco mais. E então ele ficou. Aleluia. Se você falar para Jesus, Jesus, fique um pouco mais. Jesus, faça parte. Faça parte, Jesus, da minha vida. Jesus, o seu sacrifício não foi em vão. Jesus, fique um pouco mais na minha vida. Jesus, fique um pouco mais no meu trabalho. Jesus, fique um pouco mais na minha casa. Ele faz morada. Aleluia. Ele faz morada. Ele bate o pão com você. E ele coloca o seu coração para arder de uma forma que talvez você nunca tenha sentido. Uma experiência que você talvez não tenha passado. Não tenha passado. Então eles duvidaram, eles ficaram perplexos. E eu imagino, porque quando eu estava lendo essa parte, eu falei, meu Deus, Jesus foi naquela cruz. Ele salvou ali na cruz também. Ele se entregou ali, estava se entregando, salvando, cuidando. E aí o Senhor falou para mim, qual é o relatório quando você lembra da palavra? Qual é o relatório quando você lembra da palavra de Deus? É o cuidado, é o amor, é o consolo nas horas mais difíceis. Mais difíceis. Jesus está ali. Nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis. E também nas fáceis. Jesus, ele se faz presente. No versículo 36. Diz, enquanto falavam sobre isso, o propósito de Jesus apresentou-se entre eles. E lhes disse, Pai seja convosco. Aí Jesus se apresentou, que a paz seja com vocês. Aleluia. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que estava vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados com quem se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Aleluia. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O Espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então ele mostrou as mãos. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, de espanto, lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Então Jesus, a partir daí Jesus fez parte. Vocês têm algo para comer, para ficar um pouco mais? Vocês têm algo que me faça repousar no meio de vocês? Porque Jesus, hoje o Senhor pode repousar aqui. E eu imagino os discípulos espantados, meu Deus. Era aquele que estava na cruz. Ele está aqui mostrando as mãos. Ele está mostrando as mãos, mostrando os pés. E aí eu imagino que talvez eles não tenham tido reação. Jesus falando, sou eu. E eles assim. E aí Jesus, tem algo para comer? Me deixa ficar um pouco mais. Aleluia. Eu só consegui ouvir Jesus dizendo ao meu ouvido, me deixe ficar um pouco mais. Me deixe permanecer aqui nessa casa. Aleluia! E foi isso. Então ele lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Aí eles começaram a entender o que Deus já tinha falado. Deus já tinha dito lá atrás. Deus já tinha falado. Jesus já tinha dito ali para os discípulos. Eram pessoas que caminhavam. Os discípulos caminhavam com Jesus. Ele já tinha dito, o Filho do Homem precisa se entregar. Ele precisa passar por isso, para que todos os pecados sejam perdoados e venha haver um novo recomeço. Ele já tinha dito. E então aí eles se lembraram. E às vezes Deus já falou algo para nós. Às vezes lá atrás talvez muito tempo atrás, né? Talvez há muitos anos, ou talvez recente.
Deus nos fez uma promessa. Talvez lá atrás Deus prometeu para você alguma coisa que você talvez tenha se esquecido, que você talvez não se lembre mais, que você talvez tenha pensado, não, isso talvez não acontecerá. E o Senhor falou, meu coração vai acontecer. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. A palavra dele não volta atrás. Se existe uma promessa que foi feita, ela vai ser cumprida. Se existe uma promessa que foi determinada sobre a sua vida, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se lembre disso. Então eles abriram o entendimento para que pudessem compreender que já sabiam. Eles dizem, está escrito que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso havia de morrer. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aleluia. E lá em Atos ainda reforça um pouco mais essa palavra. Lá em Atos 3:18. E assim diz, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, porque o sacrifício que Jesus precisava fazer, Ele já fez. A parte mais difícil, eu posso te dizer isso, a parte mais difícil, Jesus já fez. Carregar os pecados, tudo por nós Ele já fez. Agora nós precisamos se arrepender, se voltar para Deus, para que nós possamos crer e ser uma nova criatura, e crer no novo amanhã, crer no novo amanhã. E essa palavra, quando eu estava clamando ao Senhor, pedindo, Senhor, fala ao meu coração primeiro. O Senhor colocou um relatório em meu coração sobre a palavra. O relatório é consolo. O relatório é nada além de amor. Não haveria outro motivo para Ele subir naquela cruz. Não haveria outra pessoa que conseguiria levar o pecado de todos nós. Não haveria alguém tão santo, tão puro, tão poderoso, que suportaria o peso do julgamento mesmo estando nas últimas horas. Não haveria. Esse é o relatório. O relatório é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O relatório é o cuidado do Senhor. O relatório é o que todos os dias Ele nos dá nova chance. Uma nova chance de recomeçar. Porque Ele tem cuidado. Mas arrependam-se. E quando Ele falou, Marcela, arrepende. Não fica achando que não tem que ter arrependimento. Arrependa-se. Todos os dias há um renovo, então se arrependa todos os dias. Mas eu tenho que ficar me arrependendo? Sim, você tem que ficar se arrependendo. Aleluia! Crendo no poder de Deus. Porque é crendo que nós vamos conseguir conquistar. A glória maior que é estar na presença do Senhor. Aleluia! E o Senhor falou até aqui. Maravilhoso és tu, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. O relatório é o amor, o cuidado e o consolo do Senhor para com